Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho alguns minutos aqui antes da minha próxima aula e eu tenho até alguns outros vídeos que eu gostaria de fazer, mas eles foram tão fofos assim nos comentários do vídeo anterior e comentaram coisas tão pertinentes que eu acho que eu preciso responder. Na verdade, o que me motivou mesmo a gravar esse vídeo aqui foi o comentário do Denis, que eu achei super importante, mas fazer um suspense e deixar ele por último, eu vou começar a responder todos os outros. Joás, em relação a ser original, cara, o meu canal, por exemplo, é um canal que ele jamais poderia ser monetizado. E ele jamais vai crescer ao ponto de estourar e ter um público muito grande. Quando eu comecei a fazer esse canal aqui, eu fui influenciado, eu comecei a fazer esse canal para fazer tutoriais de rotas e conversar sobre Heroes of the Storm. Eu não tinha ideia, eu tinha ideia de fazer um outro canal de inglês que eu percebi muito cedo que eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para ter canal de inglês porque vídeo de inglês não faz ninguém chegar à fluência e eu acho um trabalho muito desestimulante por falta de resultado. É por isso que eu prometi um curso para vocês e não estou entregando e só vou voltar a fazer mesmo porque o feedback de algumas pouquíssimas pessoas está sendo muito bom. Então fazer um vídeo para que poucas pessoas assistam e que dentro dessas poucas pessoas pouquíssimas aprendam é bastante desestimulante. Aí eu falei, vou continuar fazendo vídeo de HOTS. E eu vi que assim, os jogadores de HOTS de Heroes of the Storm, aquele MOBA da Blizzard, eles são muito poucos, a quantidade de pessoa que joga isso é muito pequena. Assim, eu percebi que para você ter um canal, você precisa manejar muito do jogo, e aí virou trabalho. Porque aí quando saiu um patch, as pessoas queriam saber o impacto de uma determinada skill, num determinado mapa, e eu não queria trabalhar para as pessoas no sentido de estudar uma coisa que eu não estava afim, só porque o meu canal tinha que ser o cara que mais manjava do jogo no Brasil. Entende? E eu falei, não quero. Porque eu não sou feito de 100% de interesse num único jogo. Assim como eu jogo BDO o tempo inteiro e não gosto de esmiuçar cada detalhe e cada área do jogo BDO. Eu não gosto de pesquisar coisa que eu não estou a fim de aprender. Mas eu percebi que eu tenho múltiplos interesses e eu gosto de estudar muita coisa diferente. E que se eu fizesse um canal com a minha cara, eu pensei em mudar o nome desse canal para O Mundo Segundo Fausto Nagai, mas eu achei besteira também, já que o canal já está pronto. Eu percebi que as pessoas elas poderiam acabar vindo aqui por conta dos meus interesses. Na vida é assim, ao invés de você ter, sei lá, 50 milhões de eleitores para os quais você precisa mentir, porque uma coisa muito legal que o Joel Pinheiro, não sei se vocês conhecem e gostam dele, quando eu pergunto se ele quer se candidatar, ele fala, cara, não pensei em me candidatar, porque aí eu não poderia falar o que eu penso, eu não poderia falar o que eu quero, eu não poderia ser eu mesmo, porque eu teria que falar de acordo com o impacto político das minhas palavras. E quando você pega políticos falando em horários eleitorais, em debates eleitorais, você nunca descobre quem ele é. Por quê? Porque ele está falando de acordo com uma cartilha e cada palavra dele tem um impacto e vai sair no jornal de um jeito e vai ser defendido pelos eleitores de uma forma ou atacado pelos eleitores de uma forma da maneira que eles querem ser atacados. Né? Porque tem isso também. Às vezes, como político, você causa indignação para gerar raiva, para que você seja atacado, para que os seus eleitores te defendam. Não sei se vocês estão associando isso aí com qualquer pessoa que seja. Mas quando você vira político, você deixa de poder falar o que você quer. E quando você vira especialista num determinado assunto, você também tem a obrigação de manjar muito. Então você pode chegar para um cara que é especialista em cinema. Ele passa a vida inteira assistindo filmes. Se ele se impõe ao mercado, se ele se coloca no mercado como isso, se você descobrir um filme vagabundo que o cara não assistiu, pronto, ele já tá errado. Porque ele se coloca como o cara que manja de cinema e ele não assistiu aquele filme que você considera importante. Então eu não queria esse tipo de crítica, até porque eu não quis dinheiro. Eu acho que assim, se eu fosse monetizar o canal, eu teria que me especializar, eu teria que oferecer uma coisa mais legal e mais bem trabalhada. Recentemente, e não foi a primeira vez, eu recebi e-mail de um cara que eu nem respondi, me perdoa, eu tenho que responder para ele. Ele fala, Fausto, você tem um grande potencial, você só precisa de um incentivo aí, de um apoio de alguém que manje de marketing. Se você quiser, eu te faço crescer. E eu não respondi, mas eu vou responder para ele o seguinte, cara, eu gosto desse jeito tosco do canal, que as pessoas percebam que ele não tem trato, cuidado nenhum. Até a vinheta que eu ganhei de presente do Eric, até aquela vinheta do Merck abrindo o vídeo, assim, eu perdi, porque eu perdi um HD aqui e aí eu percebi que eu não tinha backup daquela vinheta e eu não tenho mais contato com ele. Então, olha o nível. Olha o nível de cuidado. Muita gente fala, cara, você usa Camtasia, tem 200 programas melhores do que esse.
E eu gosto dessa coisa tosca porque ela me aproxima muito de vocês. Então vocês veem realmente que esse vídeo ele não tem maquiagem, não tem trato. E é por isso que eu gosto tanto desse canal. Às vezes eu sumo porque eu realmente não tô bem pra fazer, mas aí quando eu tô eu começo a fazer um monte de vídeo também e eu adoro isso. Então, assim, se você conhece, se você consegue reconhecer esse valor, então você está no meu público-alvo, de pessoas que eu quero que acabem ficando aqui por mim e por mais Denis, né? O que na verdade eu quero ter aqui são seguidores como você e como o Denis, e aí eu não preciso de muitos. É igual amigo na vida, a gente consegue ter amigo, amigo é ótimo, mas você não pode ter tipo 2.000. Porque um amigo é como um familiar, é como um cachorro, dá trabalho, você tem que cuidar, você tem que nutrir, e você não pode ter 2.000 amizades verdadeiras. Então eu não quero ter milhões, dezenas de milhares de seguidores. Vocês aqui, 80, 300 visualizações num tema X, qualquer um, né, que eu tive vontade de falar na hora. Na verdade, eu me sinto honrado por vocês assistirem e ainda responderem. Eu queria conseguir responder todos os comentários que vocês deixam. Eu simplesmente respondo na minha cabeça e esqueço de digitar. Augusto, em relação à tua história, sim. Então é por isso que no começo, em fevereiro, março, eu estava desesperado. E eu falava, cara, vale a pena incomodar, porque quando a pessoa está em negação, você causa incômodo. Eu canso de ter contato com pessoas que tiveram familiares que desenvolveram esquizofrenia. Aí eu vou falar para eles, não, seu parente é esquizofrênico. Quando a pessoa está em negação e ela fala assim, não, não é esquizofrenia, foi o meu pai, foi a minha mãe, foi o namorado dela, foi a namorada dele, foi o chefe abusivo. Então, quando a pessoa está em negação, é muito complicado você chegar com a verdade para ela. E aí eu falei, vale a pena causar incômodo e gerar raiva num monte de gente para tentar conscientizá-las de tudo que está acontecendo, mesmo quando as pessoas não querem assistir, vale a pena comprar briga com as pessoas em relação a isso? E eu falei, vale, porque se a pessoa ela começar a pensar e a longo prazo lentamente sair, baseada num monte de gente que ela considera confiável, baseada na argumentação de um monte de gente, eu sendo mais uma dessas, ela sair desse estágio de negação um pouco mais rápido já vai ter valido a pena. Depois eu cansei disso, eu falei, não, as pessoas, todo mundo, quem poderia sair da fase de negação já saiu. A pessoa que ficar é porque ela realmente está fidelizada a um determinado lado e talvez ela esteja tomando os cuidados escondidos para ninguém ver. É verdade, a gente depende do comportamento do outro, então não basta a gente educar o nosso filho, a nossa filha e a nossa família, porque a gente pode eventualmente contrair isso e os cuidados que os nossos vizinhos estão tomando vão definir que tipo de hospital a gente vai encontrar. Isso me dá muita tristeza, isso me dá muita tristeza. Agora, em relação a isso, o mercado do seu pai, eu não tenho problemas em impor. Então, quando a pessoa chega muito perto, eu falo, dá um passo para trás, senão eu vou espirrar na sua cara. E aí, depois, falo sério e depois eu abro um sorriso. E se a pessoa continuar séria, eu falo, e olha que eu sou asiático. E aqui não são muitos, né? Aqui em Aracaju não são muitos. Porque eu acho que quando eu me imponho, quando eu falo assim, não, você vai usar máscara assim, não porque eu quero, eu deixo claro. Não porque eu quero te incomodar, não porque eu quero que você fique parecendo um tonto, eu também tô parecendo um tonto. Mas é porque dentro dos seus conceitos pode parecer uma besteira, mas é um cuidado que não custa tomar. Então eu me imponho bastante nesse sentido. Então quando a pessoa ela não acredita que isso possa ser um problema, sem máscara tenta se aproximar de mim, eu dou um passo para trás e eu falo seco, eu falo não, fica aí, fica aí. Como que as pessoas conseguem fazer isso sem parecer rudes, sem parecerem más? É complicado. Talvez seja mais fácil, porque eu venho de uma longa carreira de falar duro com a minha irmã, sendo que eu a amo. Então, para mim, falar duro com uma pessoa que eu amo, eu acho que a esquizofrenia da minha irmã me preparou para isso. Martins, cara, uma coisa que você falou, bom, eu tenho que fazer mais debates mesmo com a Lari. O problema é que existe uma linha tênue, fina de tudo, que separa o saudável no canal, a superexposição da minha família, e eu considero isso um problema.
Então, assim, por que não colocar a imagem da Lari? Ou por que não falar, fazer disso um vídeo, tipo, 2, 3 vezes por semana? Porque a superexposição também me incomoda. Porque, assim, vocês são muito legais, mas tem gente que não é legal e que assiste os meus vídeos. O que essas pessoas podem fazer com as informações que eu exponho é um risco constante, assim, que eu tenho. Então, agora, outra coisa, eu sei que não foi nesse ponto, você falou, você precisa fazer mais esse debate na família, e isso mostra que, né, é, é, e- a gente, por estar super conectado com esse monte de redes sociais e essa capacidade de entrar no Discord e falar com um monte de gente, a gente tende a diminuir, menosprezar a importância do contato com a família. Como a família são pessoas que você simplesmente não pode multar, como a gente faz no Discord, como você não pode inventar que você tem que sair para cuidar alguma coisa. No Discord você tá de saco cheio, você fala assim, eu vou ver o que minha mãe tá pedindo aqui. E aí você sai. Na sua família você não tem essa opção. E aí a gente tende a ver mais custo do que benefício neles e a ver mais benefício do que custo dos amigos virtuais. Essa pandemia ela veio para mostrar o quanto a família é importante, de verdade. Eu sempre gostei de ser uma pessoa sozinha. Então, durante muito tempo, as pessoas ficavam preocupadas comigo. Falavam, pô, você não vai casar? Não, cara, não tá na hora de você tomar um jeito. Daqui a pouco você vai estar velho e ninguém vai te querer mais. Eu nunca tive problemas, medo, assim, de ser sozinho. Eu sempre tive medo de me amarrar numa família que eu não quisesse estar. É, sabe, conversando bem sinceramente com você aqui, eu tinha medo de engravidar uma menina que eu queria só pra transar, por exemplo. E aí, assim, ter que conviver com uma criança que eu não queria. Com a obrigação de cuidar, claro, mas eu tinha pavor de ter uma criança esquizofrênica por conta de uma irresponsabilidade com uma mulher que eu não queria para ser minha esposa. É, até o ano passado, ano retrasado, eu gostava muito da minha vida de solteira. Por quê? Porque eu podia sair a hora que eu quisesse, eu poderia viajar a hora que eu quisesse, eu podia fazer uma série de coisas a hora que eu quisesse. E eu fiz todas essas coisas e eu matei essa vontade. Então, eu não sofro daquele problema do cara que casou precocemente e que aí chega a 30, 40 e ele fala, puta, eu não curti a minha vida, eu quero curtir agora. Eu não tenho esse problema. Então, por isso que eu consigo ver tanto valor na família que eu construí. E essa pandemia, ela veio, assim, quando eu vim pra cá, eu não tinha ideia que o mundo ia virar isso. Mas, tendo mudado pra isso, eu tô no melhor dos cenários possíveis. Porque eu tenho a minha esposa e a bebê e a minha irmã, todas na mesma casa, e eu tenho uma vida familiar que me preenche muito. Se eu estivesse em São Paulo, só com a minha irmã, eu ia estar extremamente fodido, ia ter pirado já há muito tempo. Então é uma preocupação muito grande ter uma família nesse momento de pandemia, mas também dá muita plenitude, dá muito propósito e faz a gente querer continuar. Meu Deus, eu tenho que terminar esse vídeo para dar aula e eu tenho que responder direito esse primeiro comentário do Denis aqui. Vamos lá. Duralock, não sei como que lê direito isso, mas se você conversa com médicos e vê como que eles se informam e pergunta para eles vão dizer que a média de letalidade desse vírus aí está girando em torno de 1%. E aí, como que você chega... Isso daí, a conversa que eu tive com médicos até 2 meses atrás, tá? Não sei agora se alguma coisa mudou em relação a isso. Como que eles chegam a isso? Eles veem os países que mais testam e eles estão mais próximos do valor, e eles veem os países que menos testam e eles estão próximos de um outro valor completamente diferente. No Brasil, você tem valores imprecisos. Então você tem... por quê? 5%, para esse monte de gente que morreu, deve ter muito mais gente infectada. E desse monte de gente que morreu, não sabemos se está tendo fraude também de hospitais interessados em ver esses números levantados por algum motivo que não sabemos. Se eles estão sendo pagos por morte por Covid, não, e assim, isso não é uma acusação, pelo amor de Deus. Não dá para saber se esses hospitais não estão fazendo isso. Aí você fala, então os números estão superestimados. Não. Mesmo que os hospitais estejam colocando mortes por Covid quando o cara morreu de outra coisa, isso não chega nem perto da quantidade de gente que morre e que não é identificado como Covid e do tanto de caso que existe por aí. Então esse 5% do Brasil aí, pelo amor de Deus, não leva em consideração, porque ele não faz o menor sentido. Então se a gente teve mais de 60 mil mortes, você tem no mínimo mais de 6 milhões de infectados aí, com certeza. O que por um lado é horroroso, porque a gente não sabe quem é, por outro é bom, porque você vê que
ele poderia ter uma letalidade maior, e se ele tivesse uma letalidade maior, a gente estava fodido. Justamente por ele ter essa letalidade tão baixa, é que você tem esse negacionismo todo, e você tem esses defensores aí de placebo que estão lentamente caindo, e eu acho isso muito bom. Fernanda, obrigado por ter demonstrado interesse, assim como outras pessoas. Infelizmente só respondi isso em vídeo, não respondi isso em... Eu falei, acho que no começo lá, eu tenho a minha agenda bem lotada. Perceba, aqui é o dia que eu saio para fazer compras com a minha família, e sexta-feira parece um dia super tranquilo quando você olha de longe, só que os meus alunos eles são muito ocupados. Eles têm muitos problemas no dia a dia, e aí o pessoal que vai faltando, eu vou agendando reposição tudo aqui. Então, quanto mais perto eu chego da quinta-feira, mais a minha sexta tá cheia. Eu não estou pegando alunos nesse momento, e também toda essa minha agenda aqui, ela começou com um aluno em 2010. Eu voltei do Japão precisando fazer alguma coisa, a minha amiga Vanessa me apresentou o Renato, e foi aí que começou a crescer em PG. Até hoje eu tenho terceira, quarta geração. O Alexandre, que foi o meu segundo aluno, me trouxe a Taylor, que é a minha aluna mais recente aqui, aluna de português ela. Veja, eu estou há muito tempo trabalhando num nicho muito específico. São pessoas que eu conheço muito bem, porque eu sei muito bem o que elas fazem. Se eu abro o canal, se eu abro a minha agenda para seguidores, muito provavelmente eu vou ter que lidar com adolescentes, não sei nem se esse é o teu caso, pelo amor de Deus, com adolescentes que são super leves de trabalhar, é super fácil trabalhar com adolescente, porém as demandas deles, necessidades deles são completamente diferentes, e aí eu sinto que outro professor conseguiria dar conta facilmente, por muito menos dinheiro. Por muito menos dinheiro. Quando eu trabalho com esses alunos que eu trabalho aqui, eles têm... Aliás, eu já estou atrasado para a aula da Cristina e eu vou ter que pausar esse vídeo e terminar mais tarde. Quando eu trabalho com alunos do segmento que eu atendo, eu percebo que eu tenho muito mais do que inglês para oferecer. Então, por isso, neste momento, eu não estou pegando alunos novos, principalmente vindos do canal. Eu não quero que um aluno faça aula por admiração a mim, e não pelo meu método, e não pelo bem que eu trago para a vida dele. Eu não sei se eu consegui, com certeza, talvez esse não seja o seu caso, mas a gente também não pode negar que isso existe. E eu não quero tirar vantagem de admiração que algum seguidor possa ter por mim. Bom, terminei a primeira parte. Gente, eu prometo que eu volto com a segunda, ok? Hello! Tá, eu tô indo. Até já, gente.